Python. Criado por Guido van Rossum na Holanda em 1991, o Python foi feito para ser lido quase como um texto em inglês simples, mas em vez de focar na velocidade da máquina, ele foca na velocidade de quem está escrevendo. Por ser muito fácil de entender, virou a linguagem número 1 do mundo para criar inteligências artificiais e analisar grandes volumes de dados. Um detalhe curioso, o nome não tem nada a ver com a cobra Python, mas sim com um grupo de comédia britânico chamado Monty Python, do qual o criador era muito fã. JavaScript. Criada por Brendan Eich em 1995, é a linguagem que dá vida à internet. Sem o JavaScript, os sites seriam apenas textos e imagens paradas. É ele que faz os botões funcionarem, os vídeos carregarem na tela e as animações acontecerem direto no seu navegador. O fato mais engraçado sobre ela é que não tem absolutamente nenhuma relação com o Java, que é outra linguagem de programação. O nome foi apenas um truque de marketing descarado para pegar carona na popularidade do Java na época. O JavaScript também é uma das linguagens mais bugadas e esquisitas que existem, já que ela te deixa somar números com letras e outras bizarrices. Muitos desses bugs existem porque a primeira versão do JavaScript foi criada em apenas 10 dias. Java. Criada por James Gosling em 1995, a grande promessa do Java era: escreva o código uma vez e ele vai funcionar em qualquer lugar. Em vez de falar direto com a máquina, ele usa um tradutor no meio do caminho. Isso a tornou uma linguagem extremamente segura, sendo até hoje a base de sistema de grandes bancos mundiais e de boa parte dos aplicativos de celular Android, e muitos dos melhores joguinhos da história. A inspiração para o nome veio de enorme quantidade de café que os programadores bebiam durante a criação, originário da ilha de Java, na Indonésia. É por isso que o logotipo da linguagem é, literalmente, uma xícara de café quente. C. Criada por Dennis Ritchie em 1972, é a mãe da computação moderna. Ela é extremamente rápida porque fala quase diretamente com o processador do computador, sem nenhuma rede de proteção. Se você errar, o computador trava. É com ela que são construídos os sistemas operacionais que usamos, como o Windows e o Linux. Apesar de toda a sua importância histórica, o nome é simplesmente C, porque ela foi criada para substituir uma linguagem mais antiga que se chamava B. C++. Basicamente, pegaram a linguagem C e deram Durateston para ela. O C++ continua sendo absurdamente rápido, mas permite criar programas gigantescos sem virar uma bagunça. Por tirar o máximo de poder da placa de vídeo do processador, é a linguagem usada para criar os jogos mais pesados de PlayStation e Xbox. E o nome tem uma piada interna de programadores. No código, o símbolo ++ serve para adicionar um ponto a algo, ou seja, C++ significa literalmente C+1. C#. Criada por Anders Hejlsberg na Microsoft no ano 2000. Foi a resposta da Microsoft para competir com o Java. O C# pegou a potência do C++ e facilitou o trabalho humano, fazendo a limpeza da memória automaticamente para o computador não travar. Hoje é a principal linguagem usada dentro das empresas e também o motor por trás de milhares de jogos feitos na plataforma Unity. PHP. Criada por Rasmus Lerdorf em 1995. Enquanto o JavaScript trabalha na tela que você vê, o PHP trabalha nos bastidores na internet, nos servidores. O trabalho dele é ir no banco de dados, montar a página do site e mandar pronta para o seu computador. Até hoje, plataformas gigantescas como o WordPress e a Wikipédia dependem do PHP para existir. Originalmente, o PHP não era uma linguagem de verdade. A sigla significava Personal Homepage, porque o criador só queria um script simples para contar quantas pessoas estavam visitando o currículo online dele. Ruby. Criada por Yukihiro Matsumoto no Japão em 1995. O Ruby tem uma filosofia única, ele foi feito para deixar o programador feliz. É uma linguagem incrivelmente flexível e gostosa de escrever. Ela ficou famosa no mundo todo porque permitiu que empresas pequenas e startups criassem sites e sistemas complexos na metade do tempo que as outras linguagens exigiam. O nome Ruby foi escolhido simplesmente porque era a pedra preciosa de nascimento de um dos colegas do criador, seguindo a moda da época de dar nomes de joias para as linguagens de programação. Kotlin. Criada pela empresa JetBrains em 2011, é a evolução moderna para os celulares Android. O Kotlin foi feito para consertar o maior problema do Java, os erros invisíveis que faziam os aplicativos fecharem sozinhos do nada. Ele tem uma proteção automática que simplesmente não deixa o programador publicar o aplicativo se houver risco dele travar na mão do usuário. Seguindo a tradição do Java, que tem nome de uma ilha, o Kotlin foi batizado em homenagem à ilha de Kotlin, que fica perto de São Petersburgo, na Rússia. Swift. É o Kotlin só que para iPhone. Go ou Golang. Criada pelo Google nos Estados Unidos em 2009. O Google tinha um problema, eles precisavam de algo que aguentasse milhões de pessoas acessando seus servidores ao mesmo tempo, sem fazer o computador suar. O Go foi feito exatamente para isso. Ele é o mestre em fazer milhares de tarefas ao mesmo tempo de forma leve, sendo o motor por trás dos servidores gigantescos da nuvem de hoje. Como curiosidade, o mascote da linguagem é um esquilo da terra gordinho e meio esquisito chamado Gordon, que foi desenhado antes mesmo da linguagem ter um nome oficial. Rust.
Criada por Graydon Hoare em 2010, o Rust tem a velocidade brutal do C e do C++, mas com a diferença mágica: é praticamente impossível criar um código nela que cause falhas de segurança ou faça o computador da tela azul. Ela tem um inspetor muito chato que verifica cada linha de código, parando qualquer erro antes mesmo do programa nascer. Apesar de toda essa tecnologia futurista, o nome Rust vem de um fungo causador de doenças em plantas, a ferrugem das plantas, famoso na biologia por ser incrivelmente duro de matar. TypeScript. O TypeScript é como se fosse o JavaScript, mas usando um capacete e cinto de segurança. Como o JavaScript original deixa você escrever quase qualquer coisa, o que causa muitos bugs em sistemas grandes, o TypeScript adiciona as regras rigorosas de trânsito. Isso evita que um site quebre na sua tela por um erro bobo de digitação. Ele basicamente salvou a sanidade mental de equipes gigantescas de programadores, transformando o velho oeste do JavaScript em um ambiente civilizado. SQL. Criada por Donald Chamberlain e Raymond Boyce em 1974. Você não pode criar um site ou um jogo com SQL. Ele tem um único propósito: conversar com um banco de dados. Se você precisar encontrar 10 clientes específicos no meio de uma tabela com bilhões de informações e compras, o SQL é a linguagem que faz essa busca e te entrega a resposta em frações de segundo. Originalmente o nome era SQL, mas os criadores tiveram que mudar a sigla para SQL depois de levarem um processo de direitos autorais de uma companhia aérea militar britânica. Assembly. Surgiu nos primórdios da computação nos anos 40. O Assembly não parece uma linguagem humana, é a tradução mais próxima possível do idioma puro que o cérebro do computador fala. É incrivelmente difícil de ler e requer milhares de linhas para fazer algo simples, mas por falar direto com os fios e chips, é a linguagem com execução mais rápida que existe no mundo. O fato engraçado, ou trágico, é que para escrever um simples Olá Mundo na tela usando o Assembly, você precisa digitar blocos gigantescos de texto que parecem códigos criptografados do filme Matrix. E se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal. Valeu!